Segunda lição que eu aprendo com esse texto é que Jesus, ele não é um meio para resolver os meus problemas. Jesus é o centro da minha vida. Há uma diferença de meio e centro, porque se eu olho Jesus apenas como um meio, eu só vou lembrar dele quando eu preciso. Nós não estamos na igreja, ou somos igreja de Cristo porque queremos um carro. Não somos igreja de Cristo porque queremos uma casa. Não somos igreja de Cristo porque queremos dinheiro. Nós somos a igreja de Cristo porque queremos o noivo. Não é sobre o que ele pode me dar, é sobre quem ele é. Porque se eu corro atrás, se eu caminho como igreja, se eu ando como igreja só porque tenho uma necessidade, então significa que Jesus não me satisfaz. Será que Jesus nos satisfaz? Voltando àquela pergunta que eu fiz lá no começo, Jesus disse hoje, não vai ter milagre pelos próximos 10 anos. Quantos de nós vamos continuar caminhando com ele? Só fica com ele, Lucas, quem encontra satisfação em Jesus. Quando ele deixa de ser o centro para nós, ele passa a ser o meio para recebermos algo. Significa que nós não estamos satisfeitos. Se buscamos ele apenas pelo que ele nos dá, ele não é suficiente para nós. Jesus precisa ser suficiente. Quando eu entendo, Gabi, que Jesus ele é o centro, e eu me relaciono agora com ele, por quem ele é, eu vou ter as minhas necessidades sanadas, porque ele diz, quem vem a mim, não as minhas mãos, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Mas ele diz, eu sou o pão da vida. Eu vejo Jesus com uma certa indignação dizendo, hoje não tem pão para vocês, porque vocês têm que aprender a encontrar em mim o milagre. Não, porque quando você vem, você ainda não o conhece. Então você está conhecendo. O problema é quando você o conhece só por causa do pão, e agora a tua caminhada com ele é só por causa de pão. E se não tem pão, você não volta. Jesus está dizendo para nós, eu tenho algo a dar a vocês, que vocês precisam, e é muito mais do que pão, é a minha presença. A dinâmica do Evangelho de João capítulo 6, é uma dinâmica onde Jesus até começa multiplicando pães, mas ele termina confrontando, ele termina mostrando para eles que a verdadeira necessidade deles não era o carro novo, era ele. Que a verdadeira necessidade deles não era a casa nova, era ele. Que a verdadeira necessidade deles não era comida, era ele.